Jesus, você triunfa. Jesus. Pessoal, deixa eu só dar um recadinho especial essa semana. Você não pode faltar na igreja sexta-feira. Será algo muito especial, muito forte. Nessa sexta-feira do dia 31, vem estar na casa do Senhor, vem participar conosco. Coisa grande Deus vai estar fazendo conosco. Sexta-feira de cura, sexta-feira de libertação, manifestação do poder de Deus. Já daqui a pouco vou falar melhor sobre esse dia. Mas venha participar em nome de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida para a glória do Pai. Amém? Louvado seja Deus. Pessoal, vai abrindo a sua Bíblia em nome de Cristo Jesus. Você que a tem, Provérbios capítulo de número 24. Provérbios capítulo de número 24. Já quero entrar na mensagem de hoje. Provérbios 24. Todos acharam, pessoal? Provérbios capítulo 24. Tem um texto que eu quero estudar com você, porque olha só, pessoal, antes de Jesus vir, ser encarnado, antes do plano do Senhor, de Deus se cumprir na nossa vida, e qual foi o plano de Deus para a nossa vida, para a humanidade? Foi exatamente enviar Jesus para vir a este mundo e desbaratinar, desfazer toda a obra do diabo. Então toda mentira de Satanás, toda obra de Satanás, ela foi desfeita, Toda mentira do diabo, foi colocada realmente aí para que todos saibam, o plano maligno de Satanás. Com o quê? Com a vinda de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo e começou a pregar a palavra de Deus, levou a palavra de arrependimento, levou a palavra de salvação, fez sinais, fez prodígios. A Bíblia diz que ele desfez todas as obras do diabo. O diabo foi desmascarado por ele lá na cruz do Calvário. Então, tal que o apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8, onde ele diz assim: ó morte, aonde está a tua vitória? Porque Jesus venceu a morte. Então hoje nós sabemos que o diabo é um derrotado, que o diabo é um fracassado, que o diabo ele não tem poder algum. Poxa, pastor, será que isso é verdade? Irmão, na vida de quem está com Deus, o diabo não pode. Ele não tem capacidade de agir na vida daqueles que estão com Deus, daqueles que conhecem, daqueles que vivem a vida de Deus, daqueles que têm a palavra de Deus consigo. Mas na vida daquela pessoa que muitas vezes pega diante de uma situação, demonstra ao inimigo fragilidade, ele vai ter poder na vida desta pessoa. Porque esta pessoa deu lugar a ele. Então não foi à toa que a Bíblia diz, que foi escrito que nós não devemos dar lugar ao maligno. Porque quando damos lugar ao diabo, simplesmente, irmão, ele vai se aproveitar de cada situação. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. E aí vem aqui o texto que eu quero estudar com você. Diz assim o versículo de número 10. Olha o que está dizendo aí o versículo de número 10. Você vai entender o que eu estou falando. Diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será o quê, pessoal? Será pequena. Amém? Pare e olha aqui para mim. Alguém pode pegar e dizer assim para mim: ah, pastor, mas eu tenho enfrentado uma luta. Só eu realmente sei a dificuldade que é. Eu tenho orado, eu tenho lutado, eu tenho feito. Talvez a pessoa está lá se justificando que ela não está de braços cruzados, que ela simplesmente não está acomodada, que ela está fazendo a parte dela. Muito bem. Glória a Deus por isso. Mas é preciso você entender, olhar e entender o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que você é. O texto está dizendo que se você não tomar cuidado, você pode vir a ser. Vamos analisar? Ele começa dizendo: se te mostrares. Ele não está dizendo que você já se mostrou. Ele diz: se te mostrares frouxo. Diante do quê? Diante da sua angústia. No dia da angústia. No dia daquela adversidade. No dia daquela situação. Aí ele diz, aí o que que diz? Segunda coisa que me chamou a atenção, ele diz: a tua força será, não é. E é aqui onde a gente tem que parar para analisar isso. Porque qual é a finalidade do diabo na nossa vida? A ação maligna de Satanás contra nós
é exatamente fazer com que nós venhamos demonstrar, que nós venhamos dar a ele a brecha que ele precisa para agir na nossa vida. E quando que isso vai acontecer? Quando você simplesmente der brecha para ele, quando você der lugar ao maligno. Então você não deve fazer. Diante da angústia, diante da adversidade, diante do problema, diante da adversidade que você está passando, tem que ter alguém direto na porta, senão é melhor deixar aberto. Então o que acontece? É melhor você fazer o quê? É melhor você ter cuidado. Tome cuidado para não deixar o inimigo pegar e olhar e fazer o quê? E ver isso, pessoal. Então ele está dizendo, se te mostrares diante do quê? No dia da angústia, se te mostrares no dia da angústia, a tua força será pequena. Todo mundo passa por esse momento. Não há quem não passe por essa situação. Não há quem não enfrente um momento difícil na sua vida. Não existe, irmão. Sempre vai haver alguém passando por uma batalha, por uma luta, por uma adversidade. Muitas vezes alguém vai dizer, olha, nunca passei, nunca enfrentei, estou passando por um dos momentos mais difíceis da vida. Quantas pessoas não já falaram isso? E vai continuar existindo pessoas que vão falar isso, que vão dizer isso. Mas o que você não pode fazer é exatamente o quê? É não demonstrar ao inimigo, não permitir ao inimigo que isso aconteça, que ele venha achar em você. Por quê? Porque o apóstolo Pedro disse na sua carta que o diabo ele anda ao nosso derredor. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que parar, pessoal, para lembrar todos os dias. Nós não fazemos. Você não lembra disso todo dia. Leva a mão, não. Você lembra de reclamar, você lembra de murmurar, você lembra de tudo, menos isso aqui, que o diabo está à espreita. É um cara que sabe que o final dele é o quê? É num lago de fogo, né, no inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para nós. Foi preparado para ele. Ele sabe que o destino dele é o inferno. Ele vai morar a eternidade no inferno. Mas ele não descansa, irmão. Porque a Bíblia diz, Pedro diz que ele está ao nosso derredor. Para a mão, direto. É um cara incansável. Buscando a oportunidade de você, diante de um momento de angústia, diante de um momento de dor, diante de um momento de sofrimento, diante de uma situação que você está enfrentando, que você não esperava enfrentar, fazer o quê? Dar a ele a brecha que ele está realmente buscando que você dê, para entrar na sua vida e causar o quê? Causar sofrimento. Então, cuidado. A Bíblia não está dizendo que você é. Você só tem que tomar cuidado para que neste momento você não venha demonstrar ao maligno. O texto bíblico diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando você está alegre, o seu rosto, irmão, vai resplandecer. E quando você não está, quando você está abatido, quando você está triste, quando você está, né, ali amargurado, logo você vai chegar um momento que você não vai conseguir esconder isso. E é aí onde o inimigo está à espreita, esperando que você faça isso para agir na tua vida. Então, cuidado. Se te mostrar esforço no dia da tua adversidade, no dia da tua angústia, é porque a sua força é pequena. Mas por que a sua força será pequena? Porque você simplesmente permitiu que o diabo agisse na sua vida naquela hora. Ou seja, você permitiu que ele fosse mais forte que você. E permitindo que ele mais forte que você, em que sentido? Porque você não deu a devida prioridade à palavra de Deus na sua vida. Olha o que Jesus fala lá em João 15, que todo mundo conhece. João 15, versículo 5. Olha o que ele diz lá. João 5, 15, 5. Diz assim, ó, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós sabemos disso, mas não priorizamos isso. Temos consciência disso, mas não buscamos todos os dias priorizar a palavra de Deus em nós. Entenda, pelo amor de Deus, é a palavra de Cristo em nós. Quando temos a palavra de Deus conosco, ele diz, eis que eu estou junto de quem? De ti. No abrir da tua boca. Significa dizer o quê, pessoal? Que vai sair um monte de Jesus pequenininho da nossa boca quando a gente começar a falar, não é, pessoal? Aquele Jesus pequenininho, deixa um monte de Jesus Cristinho, um monte de Jesus Cristinho saindo da nossa boca quando a gente falar isso? Não. Quando ele diz que está junto de nós, no abrir da nossa boca, do nosso coração, está falando da palavra. Nós temos que ter ela no nosso coração.
Nós temos que ter ela na nossa mente o tempo inteiro. Nós temos que estar sempre confessando a palavra de Deus, policiando os nossos lábios e a nossa mente, para que a nossa mente não aceite pensamentos negativos e nem venha deixar com que os nossos lábios confessem aquilo que pensamos, de forma negativa, é claro. Então temos que estar ligado o tempo todo na palavra de Deus. Aí eu citei pela manhã, eu não fui lá, eu não li, mas eu citei pela manhã, por exemplo, o caso de de Neemias. A Bíblia fala que Neemias, olha só, ainda falando dessa questão de um coração alegre e formoseia o rosto, para você entender que o inimigo ele está à nossa espreita, esperando vocês simplesmente fazer isso. A Bíblia diz que ele fez o quê? Ele estava diante do rei, recebeu notícias, recebeu alguns amigos, olha que coisa, né? Ele estava bem, ele não estava ruim. A Bíblia diz que apesar de ele estar na Babilônia, preso, né, como escravo, mas ele estava no palácio do rei, ele assistia no palácio do rei, ele servia o vinho na mesa do rei. Olha que privilégio para um cidadão que teve a sua cidade natal, a sua terra natal totalmente destruída, porque Jerusalém foi invadida por eles, foi destruído Jerusalém, tocaram fogo, derrubaram os muros, e ele estava lá e de repente receberam alguns que foram para lá e trouxeram a notícia para ele de que Jerusalém estava totalmente sitiada. Era nada mais, nada menos do que monturo, pessoal, lixão total. E as pessoas que conseguiram ficar lá estavam em miséria extrema, passando fome, necessidade. A coisa era feia a situação. E aquilo doeu no coração de quem? Aquilo doeu no coração do Neemias. E a Bíblia diz que certo dia ele estava o quê? Ele estava lá na mesa do rei e ele foi levar o vinho para a mesa do rei. Quando ele se coloca diante do rei, o rei pega, já conhecendo Neemias há muito tempo, e percebe que o semblante dele estava como, pessoal? Estava diferente. Aí diz assim, ó, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Olha aí. Agora o que é bonito vem agora, ó, preste atenção. Pois não estás o quê? Doente. O rei falou assim, pô, mas você está triste. Peraí, você não está doente, você está com febre? Peraí, deixa eu ver aqui, vem aqui. Você não está com febre. Você, sei lá, você não está com desinteria, você não está com... Não, você não está doente, você está bem. Mas por quê? Aí o rei pega e declara. Diz assim, ó, você não está doente. Não é isso, senão tristeza do quê, pessoal? Do coração. Mas ele viu que essa tristeza do coração estava sendo refletida aonde? Aonde? No rosto dele. Olha que situação. E aí você tem que entender, querido, que é exatamente isso que o inimigo espera de nós. Um semblante abatido, um rosto totalmente desfigurado. Porque quando isso vem do coração, significa dizer que há muito tempo você já estava enfermo. Só que o diabo não sabia. Mas quando chegou aqui, é porque ele já sabe que a tua fraqueza é muito menor que a dele. Consegue entender isso? A tua fraqueza é menor que a dele. A tua fraqueza sendo menor que a dele, significa dizer que ele se sobressai sobre você. Ele diz, agora sim eu vou partir para cima dele. Agora sim eu vou destruir ele. Agora sim eu vou conseguir o que eu quero. Você está conseguindo entender isso? Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter o cuidado para isso não nos dominar. Porque aí vem o inimigo e domina o nosso coração. Eu estou falando disso aqui, aí posso citar aqui para você, por exemplo, o caso de Abel, de Caim e Abel. Né? Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. A Bíblia diz então que os dois pegaram, olha só, os dois pegaram, foram diante do Senhor e ali ofereceram a sua oferta. Caim e Abel fizeram isso. Os dois, cada um pegou, um era pastor de ovelhas, o outro era lavrador, pegou então, cada um do suor do seu rosto, do seu trabalho. Né? A Bíblia diz que um pegou mato seco lá, chegou e ofereceu para Deus, o outro pegou o melhor das ovelhas, o melhor da gordura e também ofereceu a Deus. Os dois ofereceram a Deus. Mas aí vem algo interessante. A Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de um, mas aceitou a oferta do outro. Mas por que isso aconteceu? Porque aí vem algo, irmão. Nós não conseguimos esconder de Deus. Deus, ele tem o poder de ir lá no mais íntimo do nosso coração, lá no mais profundo da nossa alma,
e perceber quando alguma coisa, ver quando alguma coisa está errada. E foi o que aconteceu. Ele diz aí, ó, e o Senhor disse a Caim, ó, o que é que o Senhor falou para Caim? Por que te irastes e por que decaiu o teu semblante? Uma coisa séria. Talvez o irmão dele não havia percebido isso. Talvez os pais dele não haviam percebido isso. Mas Deus já havia percebido. Aí Deus deu um alerta para ele, dizendo assim, ó, muda isso agora. Porque se você não fizer isso agora, o inimigo vai conseguir dominar você. O inimigo vai te destruir. Aí o Senhor diz, ó, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele o que, pessoal? Te dominarás. Todo mundo já sabe o que aconteceu. O que aconteceu então? Sai ele dali, vai embora, e outro dia ele pega o seu irmão, convida o seu irmão, porque Satanás já entrou no coração dele, porque Satanás já viu, o diabo já viu, que o semblante dele, ele havia realmente mostrado frouxidão naquele momento difícil que ele estava passando, naquele momento difícil que ele estava enfrentando, e ele simplesmente não conseguiu se fortalecer no Senhor. Porque quando o Senhor disse isso para ele, o Senhor estava dizendo, vem meu filho, agora, que sem mim você nada pode fazer, mas comigo você vai conseguir. Comigo você dá a volta por cima. Comigo você vai vencer. Mas ele não priorizou o que Deus disse. Ele não valorizou as palavras de Deus, pessoal. Mas simplesmente ouviu e a ignorou. Não aceitou a palavra no seu coração. E sem a palavra de Deus no nosso coração, nós não vamos ter força, nós não vamos ter capacidade para vencer, para usar a palavra de Deus ao nosso favor. Porque quando você usa a palavra da fé, a palavra de Deus, ela vai transformando e criando, irmão, na sua vida. Ela vai fazendo acontecer. Então ele pega, deixa tudo para lá, vai embora. Um outro dia Satanás já entrou no coração dele, já dominou ele, e aí colocou no coração dele o que, pessoal? Sentimento de raiva, revolta, e por nada, um desejo de fazer o quê? Aquilo que era mal. E aí ele olha para um lado, olha para o outro, sabe? Já ouviu aquele ditado do cidadão que fala assim, rapaz, hoje eu estou doido, querendo arrumar confusão comigo? Né? Tem uns caras bem assim, né? Rapaz, hoje eu estou doido, querendo arrumar confusão comigo. Deixa eu pisar no calo de um aqui para o cara me encher o saco, eu quero sentar a mão na cara dele. Tem uns caras que é tão dominado pelo capeta que ele arruma confusão com os outros. Simplesmente vai, né? Mas não é ele, é o diabo na vida da pessoa. Foi o que o Caim, foi o que ele fez. Pega, leva o seu irmão lá para o meio dos matos, chega lá, a Bíblia diz que sem causa alguma, sem razão nenhuma, ele tira a vida do seu irmão. Mas por quê? Porque o diabo já tinha tirado a dele primeiro. Que Satanás já havia destruído ele primeiro, ele já estava destruído pelo maligno. Ele já havia sido dominado pelo mal. Olha que coisa séria, pessoal. O diabo já tinha feito isso no coração dele. Por quê? Porque no momento da angústia, no momento da luta que ele estava enfrentando, ele foi o quê, pessoal? Ele simplesmente foi fraco. Não permitiu que Deus agisse na vida dele. Deu lugar ao maligno. E a gente tem que ter cuidado para isso não acontecer. A gente vence com a palavra de Deus. O que é que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer. Mas ele disse, ó, eu sou a vara, eu sou a videira, vós as varas. Se vós estiverdes, se você estiver em mim, e eu estiver em você. Então olha que coisa forte, hein? A recíproca tem que ser verdadeira, senão não funciona. Não vale, não adianta. Não pode ser um... Já ouviu aquele ditado que diz assim, que quando um não quer, os dois não brigam? Pois é, aí onde é que está? Não dá para ser só a vontade de um e a vontade do outro, não. Jesus deixou bem claro. Eu tenho que estar em você e você tem que estar em mim. Ou seja, tem que estar junto. Aí sim, meu irmão, porque sem mim você nada vai conseguir. Mas eu estando em você, naquela situação, naquela adversidade, você vence. E Jesus falou tudo isso porque ele tinha propriedade para falar isso. Aí eu sempre gosto de citar Mateus 4, porque quando Jesus venceu o diabo, Jesus não venceu o diabo de outra maneira, irmão. Venceu com a palavra. Por isso, meu irmãozinho, por isso, minha irmãzinha, comece a priorizar a leitura da palavra de Deus na sua vida. Ô irmã, pelo amor de Jesus Cristo, não há desculpa para dizermos que nós não temos tempo para ler a Bíblia, irmão. Não faz isso, não. Não tem. A gente tem que parar com isso.
Em 5 minutos, hoje eu peguei aqui os times. Os times estavam hoje pela manhã, eu peguei os times aqui, dei uma palavra com eles, conversei com eles. Aí eu falei assim, alguém já leu a Bíblia aqui toda aqui? Alguém já leu um livro da Bíblia completa aqui dos times? Ninguém. Eu falei, topa ler agora? Vamos ler 2. Eles me abriram e regalaram os olhos para mim. 2 livros da Bíblia? Agora, 5 minutinhos nós lemos. E eu peguei eles aqui de uma forma bem dinâmica, pegamos, e na hora eles ficaram impressionados como a gente conseguiu ler 2 livros da Bíblia em menos de 10 minutos. Escambista. Mas antes eu perguntei, e a maioria confirmou. Quanto tempo às vezes você passa no seu celular? Porque vocês não fazem nada, garotada, a não ser fazer o quê? O trabalho de vocês na casa de vocês é estudar? Sim ou não, pais? Sim ou não, pais? Ixi, Maria, tá difícil então o negócio aí, hein, irmão? Tô com medo de vocês, hein, pai? Jesus de Nazaré, hein? Que geração é essa que nós estamos criando, hein? Então vamos lá. Os filhos é estudar, filho. É estudar. E a segunda coisa é fazer o quê? Se é cristão, é ajudar os pais em casa, nada mais justo, sim ou não? Porque é tu que compra a roupa que ele veste, é tu que dá o alimento que ele come, né? E ler a Bíblia, irmão. Orar. Ler a Bíblia e orar, são essas 3 coisas. Ele pega os 24 horas do dia que ele tem, divide e tem tempo para tudo. Aí eu perguntei assim, vamos ser sinceros, vamos brincar aqui aquela brincadeira do... Eu falei assim, tiro mentira, vamos ficar só no verdade. Vamos fazer a brincadeira do verdade, verdade. Porque conosco não tem mentira não, mentira é do capeta. Então eu vou fazer a brincadeira do verdade, verdade. Essa semana, antes da gente ler o livro, quantos livros da Bíblia vocês leram? Essa semana, quanto tempo você ficou no celular quando você foi deitar para dormir, para no outro dia levantar para ir para a escola? Falei, que hora deita? Tem um que falou assim, pastor, eu deito 7 horas da noite. Falei, tá preula, dorme com as galinhas aqui, meu. Falei, Jesus amado, fiquei impressionado. Falei, minha filha, 7 da noite? Falei, sério mesmo? Falei, é. Falei, tá, Jesus amado. Falei, meu filho, me dá dessa unção lá em casa, para mim, pouco meu. Mas tudo bem. E aí, eu falei assim, quanto tempo você ficou no celular? Ela foi verdadeira. Disse, pastor, teve uma vez que eu fui até 2 horas da manhã. Pai, de vez em quando vai lá dar um beijo no seu filho, tá? Ai, meu Deus, que saudade do meu menino. Será que ele tá dormindo bem? Deixa eu ir lá. Aí você abre a porta assim devagar. Aí você chega, ai, meu Deus do céu, vai dar aquele beijinho. Fala, Deus te abençoe, filho, dorme com os anjos. Vai lá de vez em quando, viu? Acorda assim, uma meia-noite, 1 hora da manhã. Vai lá, entendeu? Só falta ele trancar o quarto dizendo que simplesmente você tá invadindo a privacidade do irmão. Aí lascou tudo, né? Mas ficou até 2 horas da manhã. Aí eu somei. Vamos somar então? Quanto tempo, quantas horas não foram? Você ficou tantas horas. Se você pegar esse tempo de horas, você lê o testamento todinho. No tempo de hora que ela ficou no celular, ela tinha lido o testamento todinho naquele dia. Só o Novo Testamento. Só o Novo Testamento. Então nós temos que tomar cuidado, pessoal. Nós pais temos que ler a Bíblia. Tire um tempo. Reúna a sua família na sua casa. Chame o seu filho. Vamos ler a Bíblia aqui. 10 minutinhos que você tirar com a sua família para você orar. Lê a Bíblia. Pode ter certeza que vai mudar muita coisa dentro da sua casa. Você vai vencer muitas situações dentro da sua casa. Muitas batalhas que você está enfrentando dentro da sua casa é porque você não está vencendo com a palavra. Jesus venceu com a palavra. Jesus disse o quê? Quando Satanás veio, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas quando Satanás vem, você não tem o que dizer, porque não se alimenta dele. Quando o diabo vem, você simplesmente não sabe o que fazer, porque você não se alimenta. Você não tem como mostrar para o diabo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz na sua vida. E aí o que é que resta? A murmuração. Aí o que é que resta? A reclamação. Aí o que é que resta? O desespero, o medo. Aí o que é que resta? A frouxidão. Porque aí você simplesmente fala, eu não aguento mais.
Eu não aguento mais, eu vou largar. E aí você termina largando, você termina desistindo. E aí onde a gente tem que aprender com Deus, pessoal, porque aí, se somos filhos de Deus, Deus quer nos fazer guerreiros vencedores. E para nos tornarmos guerreiros vencedores em Deus, nós temos que lutar com Deus todo dia. Aí eu citei o exemplo que eu quero ler, que está lá em Gênesis 32, que é o caso do Jacó. Vamos lá? Gênesis 32 é o caso do Jacó. Olha lá, ó, Gênesis 32. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Vai prestando atenção nesse episódio, porque nesse episódio tem muitas lições para aqueles que querem vencer na vida. Você quer vencer? Tem pessoas que querem vencer. Quem quer vencer aqui? Você quer vencer na vida? Quer vencer a doença? Quer vencer a enfermidade? Quer vencer a miséria? Quer ser uma pessoa vencedora em Cristo Jesus? Então você aprenda aqui, olha que coisa bonita. Vai analisando todo o texto aqui, vai prestando atenção. Começa dizendo assim, ó. E levantou-se naquela mesma noite. Nunca se vence uma guerra prostrado. Aqui já está a primeira lição para você. Então, quando você pensa em jogar a toalha, você já está aceitando o fracasso e você está permitindo que o seu oponente levante a bandeira e pise na sua cabeça dizendo que ele foi um vencedor. Mas ele não venceu, foi você que simplesmente se deixou vencer pelo maligno, pelo inimigo. Conseguiu entender isso? Então ele diz, e levantou-se naquela mesma noite. Segunda coisa, e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Segunda lição aqui. Uma coisa que nós muitas vezes falamos que somos de Deus, que acreditamos em Deus, que confiamos em Deus, e eu vou provar isso para você agora. Mas nós deixamos passar a bênção do Senhor. Olha, irmão, a gente abre mão da bênção de Deus, mas não consegue abrir mão de algo, às vezes, que não tem valor nenhum. Pode parecer que tem, mas não tem. Não tem nada mais especial, valoroso na sua vida do que a bênção, ou seja, do que o abençoador. O salmista disse assim, o que tenho eu no céu além de ti, e não há na terra que eu queira mais que a ti. Então aprenda uma coisa, querido, bênção é transitória, o abençoador é eterno. Quando você tem um abençoador, fique em paz, e você tem convicção de que ele é com você e você é com ele, você não se preocupa com bênção, de certa forma. Você sabe que você pode pedir e ele vai te dar. Você sabe que ele vai abrir as comportas dos céus e derramar sobre a vida do seu povo, dos seus filhos. Porque ele diz que todo aquele que pede, recebe. Foi Jesus que disse, não foi eu. Saiu da boca de Jesus. Ele disse, ó, pedi e dá-se-vos. E o salmista lá no Salmo de número 3 ou 2, ele fala isso. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Quando você tem essa intimidade com Deus, isso acontece. Então ele diz, e tomou e fez passar. Então o que acontece aqui? Preste atenção. Aqui vem algo muito bonito para nós. O Jacó, ele entendeu a importância. Agora parece, pô pastor, mas ele abriu mão da família? Não, aí é onde muita gente interpreta errado. Ele não abriu mão da família. Ele preservou a sua família para que não perdesse definitivamente ela. Às vezes é necessário você esperar, não entrar em desespero. A compra de um carro pode esperar, a compra de uma casa pode esperar, uma faculdade pode esperar. Mas, querido, tem coisas da parte de Deus que você não pode, não dá para esperar. E não sou eu que estou falando. Te dou exemplos aqui. A Bíblia fala, por exemplo, vou te dar aqui o exemplo da parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. As prudentes levaram azeite suficiente. As nécias simplesmente só levaram a que tinha o quê, pessoal? Lá na lamparina. Dormiram. Pegaram no sono. O noivo simplesmente o quê? Atrasou. E aí o que acontece? O azeite das 5 nércias, que era só o que tinha na lamparina, acabou. E elas não tinham mais luz. Elas não tinham mais azeite, unção. As outras tinham. Olha que coisa séria. Elas chegaram para elas e falaram assim, ó, me dá aí, me empresta do azeite que vocês têm. Ela falou, não, de jeito nenhum, a gente não vai emprestar para você.
Porque vai que falta para nós e para vocês também. Aí pronto, lascou tudo. Vai, corre atrás. Vai na cidade, quem sabe vocês acham. E a Bíblia diz então que elas foram. O noivo pegou aquelas, levou. Quando elas chegaram lá, que bateram na porta, que chamou pelo noivo, ele falou, não, agora já é tarde demais. Agora já é tarde. Tem como não dá para esperar não. Lucas 18, Jesus pega e diz assim, lá no final do versículo, se eu não me falo a memória, é o versículo de número 9, onde ele diz assim, ei, e quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está falando de determinação, perseverança. De pessoas determinadas e perseverantes, que vão perseverar até o fim. E aí, se eu for ficar citando aqui para vocês, aqui, meu filho, não vai longe. Só no livro de Apocalipse, quantas vezes não está lá o texto dizendo assim, e aquele que for fiel até o fim, aquele que vencer, aquele que tal, dar-te a coroa da vida, darei um novo nome, para aquele que foi o quê? Até o fim. Não aquele que desistiu. Então, às vezes, é necessário a gente pegar e abrir mão de determinadas coisas. Mas entenda bem, quando eu falo abrir mão, não estou dizendo, pastor, eu estava pensando em fazer faculdade agora, então quer dizer que não é para mim fazer mais? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que talvez você tenha que pegar, ponderar a situação e dizer, será que isso aqui... Tem coisas que você tem que ver, pô, isso aqui pode esperar, isso aqui eu posso trazer para o final da fila. Quem está conseguindo entender? Eu posso trazer para o final da fila. Mas não posso abrir mão do quê? Do abençoador. Porque ele quem vai te proporcionar tudo, pessoal. Então Jacó não abriu mão da sua família, a preservou, porque ele sabia que naquele momento ele tinha que priorizar o seu momento com Deus. Aí eu vou continuar, vamos lá. Ele levantou-se e tomou suas duas, naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, tomou seus 11 filhos, seus 2 servos, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Versículo 23. Agora presta atenção. E tomou-os e fez-no passar o ribeiro. E fez passar o ribeiro. E tudo o que tinha. Ele passou tudo que ele tinha e passou. Ficou só. Vamos lá, verso de número seguinte. Diz assim. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele quem, pessoal? Um varão. Até que a alva... Sabe por que foi necessário ele fazer isso? Porque ele sabia que nesse momento de luta, talvez alguém da sua família não teria estrutura para suportar aquilo. Consegue entender isso agora? Ele sabia que talvez alguém iria atrapalhar ele, porque não iria estar ali conectado com ele naquele momento racional. A pessoa iria estar tomada pelo quê? Pela emoção. E talvez iria colocar os pés pelas mãos. Você está conseguindo entender isso? Eu vou citar um exemplo, eu não citei isso aqui de manhã. Certa vez em casa, a gente sofreu na porta de casa 2 vezes tentativa de assalto. Na primeira vez, a minha sogra estava só. E o portão, na época, era aquele portão de abrir e fechar. Você tinha que descer do carro, parar o carro no portão, abrir o portão, entrar, sair, fechar o portão, tudo mais. E aí ela chegou com o carro, parou, né? Aquela coisa toda. Parou o carro. Aí ela já viu os meninos chegando. Aí beleza. Os cabas chegaram, tal, mas ela falou, não, pode levar, fica em paz, tudo mais, tem seguro. Aí os caras entraram no carro, e foram embora. Pronto, acabou. Emocionalmente a mulher acabou. Hoje, para ela dirigir, era só pela graça. Ela não pode, por exemplo, ver um motoqueiro, ela não pode ver uma pessoa assim, que ela já entra em, parou, trava, platinado, recola e acabou, filho. A mulher entra daquele jeito, ela fica daquele jeito. E aí o que acontece? Na segunda vez, estávamos todos nós juntos. Ela já não estava só. Eu estava junto. Quem estava guiando era eu, o carro era eu. Estava eu, a minha esposa, ela e o meu filho. Já havíamos trocado o portão para um portão automático. E quando eu chego em casa, o carro dela era um carro que tinha aquela câmera de ré. E bem na entrada, assim, já no final, tem uma coluna. E é um pouco estreito. Eu falei assim, então eu vou entrar de ré. Eu fiquei 1 semana treinando para chegar. Vou entrar de ré. Uma semana treinando. Aí beleza. Aí nesse dia, voltando da igreja, era mais ou menos umas 8h30 da noite. Umas 8h30 da noite. A nossa rua era movimentada. Estava movimentada, você tem uma ideia, estava movimentada a rua. A rua estava movimentada. E aí eu pego, na distância como daqui, lá na entrada, eu aciono o portão. Pá. E na hora que eu aciono o portão, de lá para cá, vem quem?
o motoqueiro. E eu já estava já com o quê? Com a seta ligada. E o motoqueiro vem. Rapaz, que o rabo ia não enxerga o motoqueiro? Enxerga. Acaba na garupa. Ela falou, lá vem o motoqueiro. Eu falei, tá, pai do céu. Aí eu falei, não, mas eles estão só passando uma hora, tranquilo, né? E tal, tudo mais. Aí eles viram que o portão abriu, eles viram que eu ia entrar. Aí na distância, como daqui também, lá na porta, já havia passado, eles pegaram e fizeram o quê? Deram a volta. E na hora que eles deram a volta, o que eu fiz? Olhei no retrovisor e falei, lascou, os caras vão vir. Mas isso eu falei só comigo, não falei para ela ouvir, porque eu já conheço. E aí o que eu fiz? Peguei, não meti a ré. E na hora que eu meti a ré, eu já acionei o portão para fechar. Então eu entrava junto, o portão fechando junto aqui. Foi um negócio assim de doido. Mas pensa pra uma mulher que desesperada, eu pensei que ela ia arrebentar o vidro do carro. Pum, 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 abre, pelo amor de Deus! Pum, 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 pum. E se eu não tivesse controle emocional? Porque eles pararam em cima da calçada, o portão estava já assim, ó, mais ou menos uns 40 centímetros para terminar de fechar tudo, quando eles pararam em cima da calçada e tentaram puxar a arma. Meu Deus do céu, assim, eu pensei que ela ia arrebentar o carro. Eu falei, pronto, os ladrões vão não querer levar de tanta porrada que esse carro levou. Ele falou, não, ela já arrebentou o carro todinho. Né? E ela no desespero, aquele desespero todo, aquela coisa toda. Sabe? Entrou em pânico. E eu não, calma na minha, entrei, consegui entrar, estacionar o carro de boa e tal. Aí eu só gritei assim de fora, só pra dizer, não, calma, é só chamar a polícia, o menino tá aqui do lado. Aí os caras montaram na moto de novo e saíram, foram embora. Mas aí é aqui onde eu quero chegar. Às vezes, a gente tem que ver isso. Que a pessoa, às vezes, num descontrole emocional. Aí imagina se fosse ela na direção de novo. Acabou, não ia conseguir entrar, não ia conseguir fechar o portão. Ela já ia descer do carro, já ia dizer, me leva, me leva. Já ia ser aquela coisa toda. Por quê? Por causa do emocional. Então Jacó entendeu a importância de ficar o quê, pessoal? A sós com Deus. Porque era uma luta, era uma batalha que ele estava enfrentando. E às vezes a gente se depara com situações como essa. E tem pessoas que emocionalmente não vai conseguir muitas vezes lidar com isso. Quem está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? É isso, pessoal. Então não é que você está abrindo mão, mas é que você simplesmente está priorizando o quê? Lutar pelo bem-estar de todos aqueles que você tem realmente buscado diante de Deus. E o que é bonito aqui, pastor, mas ele não estava lutando com o inimigo, ele estava lutando com Deus. Pois é, o que eu acabei de falar no início da mensagem. Você quer ser um vencedor nesse mundo, você tem que aprender a lutar com Deus, filho. A Bíblia diz que nós nos alistamos. Paulo falou que nós nos alistamos no exército de Cristo. Ele é o nosso general, ele é o nosso comandante. Então ele vai nos ensinar a lutar. Ele vai nos ensinar a pegar a espada, ele vai nos ensinar. E a Bíblia fala isso, Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. Ele fala da espada, fala do capacete, fala do escudo. E quem vai nos ensinar a usar tudo isso? Jesus, meu irmão, Deus. Vai chamar você, vem aqui, meu filho. Vamos agora treinar, vamos ver se você sabe usar o escudo, vamos ver se você sabe usar a espada. E vai haver esse confronto com Deus, Deus ensinando você. E foi o confronto dele com quem? Foi o confronto do Jacó com Deus. Então naquele momento a Bíblia diz que ele ficou só e começou a fazer o quê, pessoal? E começou a lutar com ele um varão. Aí diz aí que vendo aí, ó, até que a alva subia. Aí viu o que eu quero trazer para você. A luta não foi uma luta, irmão, rápida, não. Não foi coisa de 10 minutos, 5 minutos, não. Foi uma noite inteira. Porque a alva já estava subindo. Aí diz o verso seguinte: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. Aí aqui vem a terceira coisa que eu quero mostrar para você. A Bíblia diz que ele tocou, ele quebrou. Literalmente aqui, tá? O texto está dizendo que ele teve a sua coxa quebrada. Fala de quebrantamento de espírito, quebrantamento de coração diante de Deus. Quando você estiver diante do Senhor. Deus muitas vezes ele vai fazer isso. E aqui o outro segredo é, dentro desse contexto aqui, é que se nós queremos vencer com Deus, temos que permitir que ele nos vença. Quer ser um vencedor em Cristo Jesus? Aprenda a permitir que ele vença você. Certa vez o Senhor Deus disse: até quando contenderá o meu espírito contra o espírito do homem? Opa, se está havendo contenda, significa dizer que alguém está discordando. Concorda comigo? Opa, está havendo contenda, eu estou discordando de você, então nós estamos aqui. Uma discórdia.
Não, mas eu que estou certo. Não, você que está errado e eu que estou certo. Não, mas eu. E aí fica aquela contenda. Deus falou: até quando contenderá o Espírito do homem com o Espírito de Deus? Porque Deus é a verdade, sim ou não, pessoal? A Bíblia diz várias vezes: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, quando a pessoa começa a contender com Deus, ela está querendo se colocar no lugar de Deus e colocar Deus no lugar dela. Olha que coisa louca que ela está fazendo. Não dá. Então, Jacó, nesse momento aqui, fez o quê? Deus tocou na juntura da coxa de Jacó. Mas aí vem outra coisa bonita: perseverança. Porque mesmo machucado, mesmo ferido, ele não abriu mão de continuar lutando pelo seu propósito, por aquilo que ele queria, pela bênção que ele precisava. E às vezes por muito menos. Deus nem quebrantou você, a pessoa pega e abre mão. Provérbios diz que aquele que é repreendido muitas vezes endurece a cerviz. O que é cerviz? Cerviz é isso aqui, ó. É aquela pessoa que está sempre assim. Ele diz que a pessoa que muitas vezes repreendida endurece a cerviz, ela será quebrantada sem que haja cura. Uma coisa séria. Ela será quebrantada e o quebrantamento dela vai ser tão pesado que não vai ter cura para ela. Não adianta, acabou. E a Bíblia diz que aconteceu com Jacó exatamente isso aqui, pessoal. Ele foi lá, Deus pegou, tocou na juntura da coxa de Jacó. Mas por que que isso aconteceu? Porque ele viu que não estava conseguindo fazer o quê, pessoal? Vencer Jacó. E aí vem aqui uma coisa linda que eu quero mostrar para você. Meu irmão, quando você vai diante de Deus com o coração aquebrantado, não tem como, meu irmão. Deus não resiste. O salmista falou isso lá no Salmo 51. Deus não resiste. Você consegue vencer a Deus. Você consegue, meu irmão. Não tem como. É lindo demais. Você vai diante dele, ele fala isso, ó. Que você é aquela pessoa que quando vai diante dele e realmente vem com o coração sincero, ele fala: ó, não tem como. Nós vencemos ao Senhor. E ele fez isso. E tocou a juntura da coxa porque ele viu que não estava vencendo. E aí tem outra lição. Deus não estava conseguindo vencer o cidadão do lado. Pô, pastor, Deus era fraco? Não. O que Deus estava mostrando aqui não era que Deus era fraco. Deus tinha todo o poder para vencer. Claro que tinha. Mas aqui era o quê, pessoal? Quem era que estava em preparo? Deus precisava de preparo, pessoal, para a luta? A Bíblia diz que ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. Então ninguém precisa ensinar a Deus como lutar. Ninguém tem a capacidade de dizer: não, Deus, eu vou ensinar o Senhor a vencer uma guerra. Ninguém, muito pelo contrário. Então o que o Senhor estava fazendo aqui, pessoal? Estava ensinando. Isso aqui é uma lição que ele estava dando para ele. E ele estava aprendendo o que, pessoal? A perseverar, mesmo diante da maior dor que um dia você possa enfrentar na sua vida. Então, seja qual for a maior dor que você esteja passando, seja a maior luta que você esteja enfrentando, seja a maior dificuldade que você estiver passando, não abra mão de continuar lutando. Porque quanto mais a coisa ficar difícil, mais perto da vitória você está. E quando vier aquele momento onde parecer que realmente você perdeu, foi quebrantado, é porque é aquela hora realmente você deixou Deus te vencer. Aí vem o coração, hein? Aqui, o sentido espiritual, quebrantamento. Deus não vai quebrar tua coxa, Deus não vai quebrar teu braço, Deus não vai quebrar teu pescoço. Não, não é isso não. Mas o quebrantamento de Deus para nós hoje é o que, pessoal? O coração aquebrantado. Um coração contrito e aquebrantado, Deus não resiste. Ele se deixou. E deslocou a juntura da coxa de Jacó, fazendo o que, pessoal? Andando de bicicleta, jogando futebol, pessoal. Fazendo o quê? Lutando com ele, ou seja, lutando com Deus. Lutando com Deus. Então fica tranquilo, que quando Deus faz isso é para a transformação da nossa vida. Continua e disse, deixa-me ir. Olha só, o varão falando, hoje falando, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. A determinação supera qualquer dor que você esteja passando. A determinação leva você a ignorar, mas ignorar mesmo, qualquer angústia e perda que você tenha tido na sua vida, seja ela qual for, de que natureza for. Quando você é uma pessoa determinada, você sabe que você tem a capacidade em Deus de reaver aquilo que você perdeu, aquilo que foi tirado de você,
de uma forma muito excelente. E o Jacó sabia disso. Por isso, quando ele falou assim, ó, deixa-me ir. Não, você já conseguiu, me quebrantou, me quebrou, agora não abro mão. A minha bênção eu quero. Você pode até ir, mas depois que liberar a bênção para mim. Quando você liberar a bênção para mim, aí nós para agora. E aí? Vai parar? Vai me abençoar? Diz o versículo seguinte. E disse-lhe, qual é o teu? Opa! Deus falou, então tá bom, Jacó. Então beleza. Né? Eu preciso ir, estou vendo que você realmente não vai me deixar. Então é isso. Vamos lá então. Ó, Deus pega e faz assim para ele. Então beleza, qual é o teu nome? Qual o teu nome? E ele disse o que, pessoal? Jacó. Aí vem o maior quebrantamento da vida do Jacó. Quando ele fala para Deus o nome do seu caráter. Quando ele fala para Deus aquilo que ele é. E é o que nós precisamos fazer. Não esconda nada de Deus. Nunca queira omitir nada no seu coração, porque Deus vê tudo. Deus perguntou para saber se ele teria a coragem de falar toda a verdade. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela, tremendo e temendo, disse toda a verdade. E porque ela disse toda a verdade, Jesus pegou e chamou ela de quê, pessoal? De imunda, suja. Porque ela estava o quê, pessoal? Não é doente, não foi? Não, Jesus disse, filha, primeira coisa. Jesus já quebrou ali qualquer um que quisesse pegar e mexer com ela. Não mexe não, é minha filha. Jesus pega e diz, filha. Segundo, a tua fé te salvou. Terceiro, vai em paz. A partir de hoje, acabou toda a perturbação na tua mente e na tua alma. E o quarto, Deus falou para ela o quê? Ser curada desse teu mal. Aquilo que ela buscou, ela recebeu. Aquilo que ela lutou, batalhou para ter, lutou verdadeiramente com todas as suas forças, porque a luta dela foi emocional e ela venceu. Conseguiu vencer Jesus, porque Jesus estava lá o tempo todo insistindo. Olha que batalha. Jesus perguntando, eu quero saber, eu quero saber. Ela falou, e agora? O que é que eu faço? Fala ou não falo? E agora? O que é que eu... Meu Deus do céu. Até que ela tomou a decisão de deixar ser vencida por Deus, dizendo, fui eu. Fui eu quem te tocou. Fui eu quem fiz isso. E às vezes Deus espera uma atitude tão nobre, tão bonita, e às vezes nós não queremos fazer. E disse, não te chamarás mais o teu nome? O que, pessoal? Jacó. Uma coisa bonita. Talvez Jacó estava com medo. Talvez Jacó estava preocupado. Eu falei aqui pela manhã, irmão, não fica sofrendo de véspera, não. Sabe a pessoa que fica sofrendo de véspera? Fica sofrendo de véspera, não, irmão. Jacó talvez ficou preocupado, dizendo, e agora? Se eu falar meu nome, o que vai acontecer? Ah, meu Deus do céu, não, mas vai acontecer assim. Já não tem aqui essa coisa de você ficar prejulgando. Quando a gente fala que prejulgar é você dizer, ficar ali dizendo, não, mas o fulano vai fazer assim, mas o fulano vai fazer assim, mas se o fulano souber vai fazer assim, mas o fulano, mas se o fulano, aí você fica, se o fulano fizer, vai fazer. Quem já passou por essa situação? De você ficar preocupado e ficar dizendo, não, mas se o fulano souber, ele vai fazer assim. Mas se o fulano souber, ele vai falar desse jeito. Você está sofrendo de véspera. Você está criando expectativas que não existem. Você está trazendo à existência algo que não existe. E aí fica sofrendo de véspera. Você não sabe. Fala e espera simplesmente, deixa. A Bíblia diz que olha só a resposta. Talvez não era o que Jacó esperava. Jacó talvez esperasse outra coisa. Algo talvez mais duro, algo mais penoso, algo mais castigador da parte de Deus. E Deus pegou e disse, tu não se chamarás mais o teu nome Jacó. Mas o quê? Mas Israel. Pois como príncipe, olha que privilégio, você ouvir isso de Deus. Pois como príncipe, você lutou quem? Você lutaste com? Tu lutaste com Deus. E com os homens. E fizeste o quê? E prevaleceste. Prevaleceu. Porque foi o quê? Determinado. Foi até o fim. E aí qual foi o resultado de tudo isso? Olha lá, o verso 29. É o verso 29. E Jacó lhe perguntou e disse, dar-me, peço a saber o teu nome. E disse, por que me perguntas pelo meu nome? Toma a tua bênção aqui, querido. Deus hoje tem bênçãos para você. Olha ali. Por que você está querendo saber do meu nome? É meu nome que você quer ou é a bênção que tu pediu? Escolhe agora. Opa! O Senhor está aqui. Toma. É a bênção. Não foi isso que você queria? Então toma. Deus tem bênçãos para você hoje nesse lugar. Hoje tem bênçãos para você. Mas aprenda uma coisa. Não seja, pelo amor de Deus, não interprete o pastor errado. Porque estou dentro do contexto que nós começamos aqui a mensagem.
se te mostrares coxo. Ou seja, não seja covarde. Não se acovarde, não. Vai para cima hoje. Não abra mão, porque Deus vai abençoar você. Aí ele volta lá onde nós estávamos. Diz lá, no Gênesis. Ele fala lá, ó. E abençoou ali, versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face. E o que aconteceu? A minha alma foi? Oxi, mas rapaz, ele não queria só a bênção. Mas não era só a bênção que ele queria? Mas olha o que aconteceu. Quando você tem um encontro com Deus, Deus te dá muito mais do que você pede ou aquilo que você imagina. Deus faz além do que pedimos. Deus faz além. Está ali, ó. Ele disse, Deus falou, ó, e o abençoou ali. Ele foi abençoado. A bênção que ele queria, ele teve. Mas ele está dizendo, a minha alma foi? Então houve o que, pessoal? Houve bênção, mas houve também salvação. O que teve mais? Continua. Vamos lá. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Olha aí, pastor. Olha o defeito aí agora. Ficou a sequela agora. Olha a consequência agora. Ficou o problema. O cidadão ficou defeituoso. O cidadão ficou com um problema. Muito pelo contrário. Isso aqui para nós o sentido é diferente. Quando você tem um encontro com Deus, o teu jeito de andar muda e todos percebem. As pessoas vão perceber no teu falar, no teu andar, no teu agir, que você passou a ser uma outra pessoa. Lembra que eu falei aqui de Pedro? Que Pedro simplesmente foi estar no meio dos murmuradores, dos escarnecedores, e todo mundo começou a dizer, você é um deles, a tua fala te condena. Você é um deles, o teu jeito de andar te condena. Você é um deles, te vi no meio deles. Então, quando você tem um encontro com Deus, querido, tua vida muda por completo. E você sabe o que é o mais bonito? Todos verão que você é chamado pelo nome do Senhor. Tua vida será um reflexo da glória de Deus aqui na terra. Mas aprenda uma coisa, não desista por nada e nem aceite jogar a toalha quando muitas vezes a situação parecer perdida. Clama o nome do Senhor, que Ele virá te ajudar. Vai te estender a mão e vai te dar vitória. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfa.